terça-feira, 8 de julho de 2025. Bem-vindos à nossa terceira edição do dia. E hoje o foco é direto. Como a expansão acelerada da inteligência artificial que a gente tanto celebra, está piorando, e muito, a crise hídrica global. E o impacto é pesado, viu? Especialmente para populações mais vulneráveis. Parece até um contrassenso, né? A gente ouve falar de IA, pensa em progresso e inovação, só que por trás desse brilho todo tem um custo ambiental enorme que quase ninguém vê. E o centro disso tudo são os data centers, essenciais para IA, para nuvem, redes sociais, enfim, para a nossa vida digital. O problema sério mesmo é o consumo de água. Um consumo absurdo dessas instalações que muitas vezes, olha só, são construídas justo em lugares onde a água já falta. Exatamente. E isso tem nome, viu? É o que chamamos de extrativismo digital. É um conceito importante para entender essa dinâmica. Basicamente, territórios, geralmente periféricos, acabam fornecendo os recursos naturais essenciais, água, energia, para sustentar o conforto tecnológico de outros lugares, sabe? Países e cidades mais ricas. Ah, entendi. Isso cria uma desigualdade tremenda, né? Quem sofre o impacto ambiental raramente se beneficia da tecnologia. Lembra um pouco, assim, estruturas coloniais, mas com uma roupagem digital agora. E aquela imagem que a gente tem dos data centers, tudo frio, limpo, quase asséptico. Isso mascara a realidade, então. Porque por trás tem um consumo gigante, né? De energia e, crucialmente, de água. Totalmente. Máscara, sim. O consumo é massivo. Para ter uma ideia, tem um estudo da Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele estimou que um data center pequeno, tá? Pequeno, pode consumir por dia a mesma quantidade de água que 1.000 residências. 1.000 residências? Um único data center pequeno? Nossa, é um volume difícil até de imaginar o impacto local disso. Pois é. E olhando o cenário mais amplo, a coisa fica ainda mais séria. Uma investigação da Bloomberg mostrou algo bem preocupante. Desde 2022, mais ou menos, 2/3 dos novos data centers lá nos Estados Unidos estão sendo construídos onde? Justo em regiões de alto estresse hídrico, Califórnia, Texas, Arizona. Onde já falta água. Exato. E mais, 40% de todos os data centers americanos já funcionam em áreas de escassez extrema de água. E o pior, muitas dessas empresas gigantes de tecnologia ainda resistem, sabe? Resistem a adotar programas sérios de reutilização de água. Quer dizer, a expansão continua justamente onde tem menos água. E sem um compromisso real de usar esse recurso de forma mais eficiente. É isso. Precisamente. E a escala do consumo, olha, é colossal. Pesquisadores de outras universidades americanas, como a da Califórnia, em Riverside, e a de Illinois, calcularam que um data center de 100 megawatts, que nem é dos maiores, tá? Pode precisar de até 2 milhões de litros de água por dia. 2 milhões de litros por dia. É muita água. E a projeção para o futuro assusta. Até 2027, a demanda de água só da IA, globalmente, pode passar de 6 bilhões de metros cúbicos por ano. Isso é mais água do que muitos países inteiros consomem anualmente. Impressionante. E a gente tem exemplos concretos disso acontecendo, né? Você mencionou Querétaro, no México. Como é que essa situação se desenrola lá? Querétaro é um caso bem emblemático, sim. É uma região semiárida, sabe? Tem um histórico de secas que vem, desde o século XVIII. E agora eles enfrentam uma estiagem bem severa, contínua. Mesmo assim? Mesmo assim. Desde 2022, quase 20 data centers foram ou estão sendo instalados por lá. Foram atraídos por incentivos do governo, condições geológicas, energia, mas a questão da água, do limite da água, parece que ficou de lado. E qual é a desculpa, ou melhor, a justificativa oficial para colocar essas estruturas gigantes no lugar tão vulnerável hidricamente? O discurso padrão, né? Geralmente minimizam os danos ambientais e falam muito dos supostos benefícios econômicos, geração de empregos principalmente. Mas isso se confirma na prática? Então, a realidade que a gente observa é bem outra. Os empregos que aparecem são, na maioria, temporários, ligados à construção, né? E os poucos empregos permanentes que surgem, muitas vezes, exigem uma qualificação que a população local não tem. Aí precisam trazer gente de fora. Ou seja,
No fim das contas, não tem um ganho real, duradouro, para a comunidade local. Só reforça aquela lógica que eu falei. O recurso natural é explorado, o impacto ambiental fica ali e os lucros, bom, esses vão para outro lugar. É o extrativismo digital na veia. Fica muito clara essa tensão, né? De um lado, toda essa celebração da IA, do avanço tecnológico, e do outro, um custo ambiental e social enorme, invisível para a maioria, e concentrado justamente em áreas que já lutam por água. Tudo para alimentar essa infraestrutura digital que a gente usa todo dia sem nem pensar nisso. Exato. E o que é fascinante e ao mesmo tempo muito preocupante é como esse modelo força a gente a questionar até que ponto essa tecnologia é sustentável. Levanta questões urgentes sobre justiça hídrica, sabe? Quem tem direito à água, afinal? E sobre a necessidade de transparência e responsabilidade. As grandes empresas de tecnologia precisam ser claras sobre quanta água elas realmente usam. Não dá mais para fingir que a nuvem e a IA não têm um custo hídrico real e pesado. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo. Não saia daí. Olá, estamos de volta e agora vamos fundo numa parte, talvez, mais crítica desta edição sobre inteligência artificial e a crise hídrica. Vamos focar nos impactos bem diretos, sabe? Na vida real das pessoas, especialmente em comunidades que já são vulneráveis. Exatamente. A gente vai olhar para os relatos locais, né, que contrastam muito com a operação desses data centers gigantes. E como esse consumo massivo de água, muitas vezes assim escondido pela falta de transparência das grandes empresas, como isso afeta a gente desde vilarejos do México até, projeções bem preocupantes no Reino Unido e nos Estados Unidos. Isso. E tem a questão da omissão governamental também, né? E os apelos cada vez maiores por justiça hídrica, justiça climática. O que está em jogo aqui não é só água, não. É modo de vida, é equidade. Nossa, é muito chocante ouvir histórias como a de La Solidera, lá no México. Imagina a pessoa recebendo água só uma vez por semana, os reservatórios operando com 20% da capacidade. É muito pouco. E ali do lado, data centers consumindo milhões e milhões de litros. Agricultores vendo a lavoura secar, poços da comunidade sumindo. E o impacto disso, ele vai além da falta d'água imediata, né? Representa uma ruptura mesmo. Uma ruptura com saberes locais, com estratégias sustentáveis de gestão da água que, funcionaram por gerações. Sim. Aí chega essa lógica puramente mercantil, né? Que trata a água como se fosse só mais um insumo industrial. E não como um direito. Exato, não como um direito básico. A pesquisadora Valdívia, ela dá uma dimensão assustadora. Um único algoritmo de IA pode consumir, 22 milhões de litros. 22 milhões. E nos 3 meses. E não é só isso. Uso diário, sabe? Em chats, buscas na internet, tudo isso vai somando. Essa desconexão é brutal. E aí entra a questão da transparência, ou melhor, a falta dela, né? Empresas como a Microsoft, por exemplo, têm licenças para usar volumes enormes de água no México, mas quanto elas usam de verdade nos data centers é meio obscuro. Lá no Reino Unido, a própria Agência Ambiental do Governo admite que não consegue prever a segurança hídrica futura. Por quê? Falta de dados das empresas. E não são casos isolados. Amazon Web Services, Equinix, cancelaram visitas de pesquisadores. Isso diz muito. Sim, é um padrão. Essa opacidade é um ponto central e bem preocupante. A mesma pesquisadora, a Valdívia, ela relatou que visitou um centro desses sob um controle extremo, sabe? Equipamento retido, selado. Enquanto isso, as projeções são, alarmantes. Nos Estados Unidos, a Food and Watch estima que até 2028 o consumo anual de água pode chegar a 2,7 trilhões de litros. E os custos sociais e ambientais disso, segundo o Business Insider, podem passar de 9 bilhões de dólares por ano. É muita coisa. E com um cenário desses, como os governos reagem? No México, por exemplo, a postura parece ser meio evasiva, né?
comparam o consumo com o de hotéis, mas sem dados concretos. Ficam empurrando a responsabilidade para o governo federal. Pois é, essa fragmentação de responsabilidades, na prática, soa quase como negligência, né? E a gente nem pode esquecer do consumo indireto de água. Como assim, indireto? A água usada para gerar energia que alimenta esses data centers. No México, essa energia vem majoritariamente de fontes fósseis, que também consomem muita água. Entendi. Então o problema é sistêmico mesmo. Totalmente sistêmico. Vai da torneira lá na comunidade até a matriz energética do país. E por isso, claro, crescem os apelos por mais regulação, por transparência de verdade e, algo que me parece crucial, consulta prévia às comunidades que vão ser afetadas, né? A gente viu ativistas denunciando obras de data centers em cima de terras agrícolas comunitárias. Fundamental. Começa-se a falar mais alto sobre justiça hídrica e climática. Sim, e é fundamental entender isso. A tecnologia não é neutra, ela não opera num vácuo. Justiça hídrica e climática significa garantir que o acesso à água seja justo e reconhecer que os impactos ambientais não afetam todo mundo igual, né? As comunidades vulneráveis sempre sofrem mais. Exato. A pergunta que não quer calar é: a gente pode deixar que o avanço da IA aconteça à custa da água que é essencial para a sobrevivência de quem já tem tão pouco? Fica essa reflexão, né? Uma reflexão bem incômoda. Será que estamos construindo um futuro digital em cima da sede de quem já vive na escassez? Esperamos que esta edição tenha trazido aí novas perspectivas importantes sobre esse tema. E lembrando, os links para as fontes que a gente usou aqui e para outros artigos também estão todos na descrição. Foi um prazer compartilhar este momento. Lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, meio-dia e 17 horas, e também aos sábados, ao meio-dia. Cuide-se bem.